Olá, olá, pessoal. Muito bom dia. Muito bom dia. Consegue me ouvir bem aí, Bruno? Só para a gente fazer aquele teste. Sim, sim, tô ouvindo. Tá funcionando bem. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Então, pessoal, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela presença, né? Essa capacitação e treinamento tem uma previsão de 30 minutos, então seremos bastante objetivos e vamos direto a realmente o que nos interessa, certo? É, Essa capacitação e treinamento faz parte de uma operação que nós estamos chamando aqui na BWT de Operação Caribe, que consiste em condições especiais com hotéis, produtos, serviços e os destinos do Caribe. É, Ela tem a previsão, né, está prevista de durar todo o mês de abril, desde o dia 1º, e estamos realmente com condições super especiais. Todos os produtos e serviços estão no nosso portal. O nosso time comercial está perfeitamente capacitado para receber toda e qualquer demanda, ok? E reforçando que, né, essa campanha faz todo sentido, porque a nossa ideia é que toda vez que os nossos queridos agentes de viagens lembrarem de Caribe, Caribe é com a BWT e nós estamos 100% capacitados e treinados para atender as demandas de vocês, certo? Bruno, temos hoje aqui um convidado especial e o Bruno vai fazer as devidas apresentações e a condução. Lembrando que as perguntas vocês podem colocar no chat ou no final dos 30 minutos nos mandarem aqui que nós responderemos todas, ok? Brunão, manda ver aí. Bom dia a todos. A gente está só esperando um minutinho que o Carlos está acessando a sala aqui, que o Carlos Barbosa, ele é o representante da Autoridade do Turismo de Aruba, e a gente está só esperando um minutinho que ele está tentando acessar a sala, que deu um probleminha técnico, e aí a gente vai dar as boas-vindas para ele para a gente falar um pouquinho de Aruba. A ideia é que fique só esses 30 minutinhos, como o Juan falou, é um bate-papo rápido. É, o Caribe, assim, para todo mundo, a gente fala, né? Todo o destino do Caribe é areia branquinha, o mar transparente, e aí a ideia a gente quer trazer os destinos do Caribe aqui para mostrar qual que é a diferença de cada um, né? Qual que é o diferencial de cada um desses destinos, tá? Então a gente vai só esperar aqui rapidinho o Carlos entrar para a gente fazer esse bate-papo com ele e a gente começar aqui a nossa conversa aqui da Operação Caribe Aruba. Rua, vou Até só falar dá, com ele aqui, se puder ir conversando com o pessoal, já maravilha. retorno. Até dá para fazer aquela alusão, né, Bruno, do destino Caribe muito similar ao nosso Nordeste. Não, vou fazer uma cotação de Nordeste, tal. Tem muita particularidade, tem muita diferença. Então, realmente, vale a pena pesquisar e consultar aqui ao nosso time. Nós temos todos os destinos principais, né, programados e agendados aí, ok? Só mais um minutinho aqui, tá, Rua? Que ele está tentando acessar ali, deu algum probleminha dele como apresentador. Se ele consegue entrar, a gente já coloca ele como apresentador aqui. Deu certo agora, gente, deu certo. O Carlos já está aqui na reunião, a gente vai colocar ele como apresentador. Cacá, você está por aí, né? Você consegue abrir teu microfone e falar já? Já estou vendo você. Sim, Bruno. Bom dia, bom dia. Agora deu certo aqui, né? A tecnologia está brigando com a gente aqui. Maravilha. Vocês estão bem? Todos em paz? Tudo ótimo. Tudo ótimo, Kaká. Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Te apresentar, pessoal, Carlos Barbosa, Kaká, né, para quem conhece, ele é da empresa Vitrine Global. A Vitrine Global, ele é o diretor da Vitrine Global e Vitrine Global tem a conta de Aruba no Brasil. Então ele é o diretor, ele é a autoridade do turismo de Aruba aqui para o nosso mercado brasileiro. Então quem vai nas feiras por aí deve encontrar com ele, às vezes nos estandes, nos corredores aí, para falar dessa ilha que é a conhecida Ilha Feliz, né, Carlos? É isso aí. A Ilha Feliz, inclusive,
Dei um refresh, tive em Aruba na semana passada, muitas coisas boas, muitas coisas novas por lá. Fresquinho aí para contar tudo para vocês aí do que está acontecendo por lá. Que bacana. Maravilha. A ideia, Cacá, a gente tem uma Operação Caribe, como você sabe, que a gente está acontecendo, a gente está começando hoje. Hoje é o nosso primeiro bate-papo online, a gente trouxe Aruba aí para começar. E aí a gente está Legal. com bastante, 130 pessoas na sala aqui ouvindo você um pouquinho. E o que eu comentei com todo mundo antes de a gente colocar você na sala, eu falei assim, o Caribe, quando a gente fala, todo mundo pensa muito parecido, né? Então, é a água transparente, areia branquinha, o lugar paradisíaco. E aí a gente está trazendo cada representante, né, cada, né, autoridade do destino para falar, mas qual que é o seu diferencial lá de Aruba, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesses 30 minutinhos que a gente tem. E eu queria começar, né, Rua? Vamos começar perguntando primeiramente aqui, quem não, até depois quem quiser colocar, comentar no chat de quem já foi para Aruba, só para a gente ter uma ideia ali, quem conhece Aruba, quem já sabe Aruba, para depois a gente ter uma ideia sobre isso. E a gente está gravando a reunião, depois ela vai ficar salva no YouTube da WWT, então a gente vai ter lá a Operação Caribe, para cada destino vai ter lá os treinamentos, e estamos começando hoje por Aruba, tá? Então, Cacá, eu vou começar Maravilha. só te fazendo uma pergunta. Ó, tem gente ali que já foi 2 vezes até, hein? Que maravilha. Quem é? Daqui a Quem é? pouco Não tô vendo daqui. Me conta aí essa história aí que eu quero. eu vi aqui a Cíntia, vi algumas pessoas. No final a gente vai abrir o microfone, tá, pessoal, para vocês fazerem alguma pergunta, pegar alguma atualização com o Carlos aqui com a gente, e eu vou falar das ofertas também que a gente tem para Aruba aí durante a Operação Caribe. Vamos começar, Cacá, pelo principal, eu acho. Qual que é a documentação, né? Tá, aqui a gente está com os agentes de viagem, que documentação eles precisam orientar os passageiros que eles precisam ter para entrar na ilha de Aruba? Maravilha. Bruno, obrigado pela oportunidade. A todos que estão nos ouvindo aí, que tá nos acompanhando, também agradeço muito pela presença de vocês. Como vocês sabem, desde o ano passado a gente está com uma operação direta ligando o Brasil a Aruba, transformando a ilha do Caribe mais próxima do nosso país. A gente está falando de 6 horas e meia para chegar em Aruba. Então, a primeira de todas as coisas para chegar em Aruba é ter avião rápido e fácil. Então, a gente está falando de uma operação da Gol, saindo de São Paulo em 6 horas e meia, chegando em Aruba. A gente tem também a Copperline, saindo de praticamente 8 capitais, praticamente não, são 8 capitais do Brasil, com conexão imediata no Panamá para Aruba. Tempo de voo mais ou menos 11 horas. Hoje nós temos para o pessoal de Curitiba, para o pessoal de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, a Latam, operando via Lima, também dá um tempo de voo aí de aproximadamente 10 horas, 10 horas e meia. A Avianca, que é a primeira companhia aérea que começou a voar Aruba e segue firme e forte, operando hoje São Paulo e Rio de Janeiro. A gente com a Avianca chega em mais ou menos 9 horas a partir das capitais que ela opera aqui no Brasil. E a Gol, que é para a gente um carro-chefe, porque ela acaba saindo do Brasil todo, né? O voo direto é saindo de São Paulo, mas obviamente a conexão com outras capitais e o Interline, que facilita bastante, também acaba impulsionando bastante essa operação. Documento número 1, passaporte válido, data de ida e volta tem que estar ok, ou seja, sempre a gente acaba dando aí um gap de 3 a 5 dias mais na parte de orientação para a agência de viagem do que especificamente com relação a ter aqueles 6 meses a mais, 6 meses a menos. Não existe isso no passaporte para Aruba, tá? Então, o passaporte tem que estar dentro do prazo de validade. A gente pede 2 a 5 dias a mais por conta de eventual problema de clima, voo cancelado e tudo mais para a data de retorno. Vacina de febre amarela continua valendo, então ainda se exige a vacina contra a febre amarela. Esse não tem sido mais um agravante para a gente, porque praticamente o Brasil inteiro tomou a vacina de febre amarela durante aquele período que a gente teve uma crise aí, acho que há 5 ou 6 anos, onde praticamente o Brasil todo se vacinou contra a vacina de febre amarela. Só relembrando que tem que ser o certificado internacional, tá? Tem que estar com o certificado internacional. E o EDCard. O EDCard é a imigração online. Você consegue fazer uma pré-imigração aqui no Brasil. Essa pré-imigração ela é feita online, tem uma taxa de sustentabilidade que é cobrada durante a inscrição do EDCard. Quando você finaliza a sua inscrição, você acaba tendo que pagar essa taxa. Essa taxa ela é cobrada uma vez por ano, ou seja, se o passageiro for 2 ou 3 vezes ao ano para Aruba, ele acaba pagando só a primeira vez e tem a validade aí nesse período um pouco mais extenso.
Mas é bem fácil, bem prático, é intuitivo o preenchimento desse documento e tem sido um dos diferenciais que as agências também têm conseguido para entregar para o passageiro, ou seja, já entrega pronto o voucher com a imigração pronta para o passageiro chegar na ilha e já sair desfrutando. Isso é bem E é interessante. obrigatório, né, Cacá? É obrigatório fazer esse documento e, se eu não me engano, custa US$ 20 por pessoa, tá? Até para a gente ter essa informação a todos. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que é US$ 20 por pessoa. É isso aí. A taxa é de US$ 20 e ela é paga uma vez por ano, e tudo online, tudo bastante fácil, bastante prático. Maravilha. Bruno, é legal a gente começar a construção dessa história para as pessoas, contando um pouco, e até legal depois eu te passar. A gente vai dividir com vocês no final dessa apresentação uma brincadeira de roteiro, tá? Que eu quero entregar para você passar para as agências é uma construção de roteirinha de 5 dias ou 7 dias para que a gente possa dividir com a agência de viagem e facilitar um pouco a Excelente. interpretação de distância da ilha e tudo mais. Relembrando sempre que Aruba é uma ilha muito pequena, né? A gente está falando de 9 por 31 quilômetros, em cada ponto, em cada pingo de areia da ilha, nós temos uma atividade para fazer, porque a ilha ela vive pontualmente do turismo. A gente está falando de 90% do PIB é proveniente do turismo, e isso automaticamente faz com que tudo que se tenha na ilha tenha alguma relação com atividade turística. Então, inventam passeios do fundo do mar, inventam passeios na areia, inventam passeios em cada esquina. Então, tem atividade demais. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito com a BWT ao longo dos anos é como que a gente consegue colocar na agência de viagem a venda também dessa atividade. Então, esse roteirinho que a gente vai dividir com as agências depois é justamente para que eles possam procurar as operadoras e possam adquirir aí esses passeios também e construir um pouco mais valor na sua venda aqui no Brasil, tá? Legal, Kaká. Então, esse material você pode disponibilizar para nós e nós deixaremos de É posse isso do aí. nosso time comercial, tá? Então, quem tiver aqui no treinamento é só consultar o seu executivo. Caso não tenha, manda uma mensagem para nós que a gente vai disponibilizar. Maravilha? Combinado? Sensacional, sensacional. Perfeito, vamos lá. Até você acabou de falar dessa sugestão desse material, você falou de 5 a 7 dias em Aruba, uma sugestão ali que você vai passar para a gente orientar os agentes de viagem, que passeios, atividades fazerem por lá. E até onde queria chegar para você, né? Tipo, Aruba, você sabe que eu gosto de Aruba, né? Tipo, eu gosto muito do Caribe, eu tenho que ser um pouco neutro aqui, né? Mas você sabe o meu gosto lá por Aruba. É só a ilha preferida do Caribe, pode falar para todo mundo. Não fala isso, eu vou até tomar uma água na minha garrafinha de Aruba aqui. Kaká, quantos dias o brasileiro ali, o turista, é a média que ele fica em Aruba e quantos dias você acha que ele precisa realmente ficar para conhecer Aruba? Mas aqui a gente está com nossos clientes, a BWT, Visa Transparência, não vem com aquele papo de representante do destino, não, ele tem que ficar 20 dias para conhecer a ilha e tal. Vamos para a realidade mesmo. E quantos dias ele tem que para ele aproveitar, ter uma imersão na ilha mesmo e sentir, né, o efeito Aruba, como é o slogan da ilha, né? Esse é um assunto bem legal para você entender um pouco a configuração. Nós no Brasil temos aquela caixa dos pacotes de 7 dias, né? Seis Uhum. noites, 7 dias. Isso está muito implantado pela cultura que nós tínhamos das viagens aí do fretamento, que saía num domingo, voltava no outro domingo, e aí automaticamente os nossos pacotes acabaram ficando meio engessados nisso ao longo de todos os últimos anos. Mas para vocês entenderem, as estatísticas que nós temos dos outros países, o chileno fica em torno de 12 dias em Aruba. Ó, O argentino é uma média de 9 dias e meio. Por quê? Porque basicamente essas pessoas saem de férias, elas querem descansar, e aí elas vivenciam toda aquela estrutura de praia, que é o que a gente faz e constrói quando você vai para o Caribe Norte, ou quando você vai lá até para o próprio México, né? Porque para os destinos concorrentes. Ou seja, você tem 2 ou 3 dias de atividades e você acaba ficando no hotel 3 ou 4 dias usando o all inclusive. O que a gente fala um pouco de Aruba é que, obviamente, o cara pode ficar 4 dias em Aruba, ou 5 ou 7 dias, mas o cara que quer descansar, o passageiro que quer descansar, que quer vivenciar a praia, que quer aproveitar um pouco de cada uma das particularidades das praias que nós temos em Aruba, é óbvio que ele vai pelo menos ter que reservar uma tarde ou uma manhã para poder ficar na praia descansando. E aí, quando a gente sugere que ele passe uma manhã em Eagle Beach, ou que ele passe uma tarde em Palm Beach,
que ele faça os passeios no Parque Aricoque, ou que ele vá fazer um passeio de catamarã. Ou seja, a quantidade de atividades que nós temos na ilha acaba tomando tempo e ele vai precisar de tempo para descansar também. Então, vale muito a pena ele ir para o norte da ilha e ficar lá na praia de Arache, na praia de Malmoque, que é onde está o pessoal do kitesurf, do windsurf, onde a praia é mais tranquilinha. Vale a pena ele ir para o extremo sul da ilha, onde tem onde é o novo hotel lá, o Secrets, Baby Beach, né? em Baby Beach. Então, ou seja, não dá para ir a Aruba e você não ficar uma tarde em Manguel Alto, que para mim é a minha praia preferida de Aruba, é o meu lugar favorito por lá, e onde quase nenhum turista nem chega, porque normalmente é vendido um pacote para ele para ficar em Palm Beach. E ele acaba não conhecendo o que Aruba tem de melhor. Olha só, Palm Beach é maravilhoso, é espetacular, é sensacional. Eagle Beach é a premiada, é a melhor praia do Caribe ao longo dos últimos 15 anos. Só que não dá para ir para Aruba e não ir a Manguel Alto. Não dá para ir a Aruba e não ir a Baby Beach, você entendeu? Então, são vários pontos da ilha que merecem atenção. Para você, como a gente diz, é você carimbar o passaporte e literalmente falar: conheci tudo em Aruba, e só vou voltar se eu amar. E eu garanto que vai voltar, porque Aruba acaba sendo uma das ilhas que tem o maior índice de repetições aí do Caribe. A gente está falando de aproximadamente 30% dos brasileiros que foram a Aruba acabam repetindo e Retornando. acabam voltando. Bom, a gente tem até um exemplo aí, tem uma agente de viagem conosco que já voltou 2 ou 3 vezes. Maravilha. E aproveitando que a gente está nesse tema, falando do tempo de ficar lá, permanência, você falou das atividades, hoje, um passageiro, estou aqui com as agências de viagem, ela vai vender Aruba pela primeira vez. Sentou com o passageiro dela, ele chamou no WhatsApp e está perguntando para ele o que eu faço em Aruba, né? Quantos dias eu fico? É a primeira vez que eu estou indo. Aonde que o agente de viagem ganha ele e fala, o que você não pode deixar de fazer de atividade em Aruba? Eu sei que tem muita atividade lá, mas é o passageiro tendo pela primeira vez. Tá? Vamos lá, o passageiro, primeira vez, está hospedado em Palm Beach, que é o tradicional, pelo menos uma ou duas atividades, Kaká. O que ele não pode deixar de fazer em Aruba? Eu sei que são muitas, é difícil de escolher, né? Tipo, eu sei disso, mas ele tem que oferecer duas atividades para o passageiro que vai ficar uma semana, 5 noites. Vou sugerir no mínimo duas atividades para ele explorar um pouquinho Aruba e seus passeios. Maravilha. Uma experiência muito interessante, no meu ponto de vista, é conhecer as piscinas naturais do Parque Aricoque. Uhum. Ela fica num lado um pouco mais árido da ilha. Como a gente sabe, a Aruba é uma ilha semiárida, né? Então a incidência de chuva é baixíssima. Então mandou o passageiro para lá, não vai ter erro. Pode ter certeza que vai ter sol e que ele vai se divertir, ele vai aproveitar as férias. E para esse lado mais árido, tem algumas praias muito interessantes que não são comuns as pessoas tomarem banho, porque o mar é muito forte, mas tem a parte das piscinas naturais. Essa piscina natural é um ponto que eu recomendo muito. Ela fica dentro do Parque Nacional. E a minha recomendação é que se visite a piscina natural no período da manhã. À tarde, a maré sobe e não é fácil para entrar. É até um pouco perigoso, tá? No período da manhã é bastante tranquilo. Outra coisa importante, interessante de fazer é conhecer o Parque Aricoque, o Parque Nacional. Eu acho que ir ao Parque Nacional, fazer o passeio que vai nas cavernas, conhecer das cavernas que tem as inscrições rupestres, é uma atividade cultural, é uma atividade de conhecimento e eu acho que vale bastante a pena ir até lá. E quando a gente fala de praia, para mim a experiência do catamarã que vai até o Atlantis, que é a embarcação que afundou muito próximo da ilha durante a Segunda Guerra Mundial, vale muito a pena também. Por quê? Porque o mar é bastante tranquilo, dá para qualquer pessoa descer do catamarã e avistar esse naufrágio que está a poucos metros aí da costa da ilha, e é bastante legal fazer esse passeio também. Maravilha. E lá tem uma série de passeios, a BWT oferece, até vocês encontram no sistema também, se não podem consultar nossa equipe. Lá tem, até você falou do Atlântico, eu lembrei que tem o submarino, né? Quem quer fazer o passeio do submarino lá em Aruba, é possível, tá? Tem dois lugares do destino, dois destinos do Caribe que eu sei que fazem um passeio, e um deles é Aruba. Cassino, né, Cacá? Tem muito cassino em Aruba, então o brasileiro que gosta de cassino, a maioria dos hotéis ali em Palm Beach oferecem o cassino. Em Eagle Beach também acho que tem, né, Cacá, se eu não estiver enganado, mas. Tem. Na verdade, Mas todos são 14 cassinos na ilha. A gente tem agora a ampliação da rede hoteleira, né? Aruba
até para as pessoas que sempre geram aquela dúvida se é caro, se é barato, se não é. É bastante importante deixar claro que Aruba não é uma ilha massiva. Aruba é uma ilha que ela tem apenas 12 mil quartos de hotéis. Agora, até o ano passado tinham 10 mil quartos de hotéis, agora a gente está indo para 12 mil quartos. A expectativa é terminar 2027 com aproximadamente 12.500 apartamentos em hotéis. Recém foi lançado o Secrets, que fica em Baby Beach. É um hotel espetacular, muito interessante. É um all-inclusive somente para adultos. Também temos agora recém-lançado o St. Regis, que está em Palm Beach, e também o Iberistar Joia, que também é uma categoria acima da Iberistar. É um hotel estupendo, ficou maravilhoso. Eu não sei se você teve a oportunidade de... Você não chegou a conhecer o hotel pronto, né, Bruno? Somente quando estava em obras, né? Eu fui na obra, mas a gente viu um quarto dele montado, achei bem legal. Ele não é o conceito que a gente está acostumado aqui, né? Tipo, nos outros destinos, como Punta Cana, Cancún, que tem os all-inclusive. Ele oferece o plano all-inclusive também, para todo mundo saber, ele está no sistema da WT, mas ele tem a opção também de plano europeu lá, sem café da manhã, com café da manhã, e ele também está numa praia ali muito bonita, né? Que tá entre. Ele está entre Eagle Beach e Palm Beach, né? É isso aí. Ali ainda é... Ali é Eagle Beach já. Ali já é Eagle Beach, Ele né? já está em Eagle Beach, é. Ele já está em Eagle Beach. Ele está, Maravilha. inclusive, muito próximo da árvore. Falando em hotéis, até eu ia entrar nesse assunto. Eu acho que o Rua travou, né? O Rua está travado, tipo, ou você está muito tempo fazendo esse biquinho na tela aqui que eu estou vendo separado fazendo um biquinho aqui, né? Não, não, sem biquinho e sem dancinha. Eu Mas, não sei. Para mim a tua imagem travou. então, não tô Mas travado? Não, beleza. não, não, independente, estou ouvindo teu áudio aqui. Mas até aproveitando que a gente está falando dos hotéis, isso é bem importante, né? Porque quando a gente fala de Caribe, o mercado brasileiro está muito acostumado com a venda só de all inclusive, né? E eu queria chegar Aham. nesse ponto com você, da gente falar dos hotéis que eles estão ali, tipo, tem opções ao inclusive sim, mas são limitadas até na ilha, né? Porque até a oferta gastronômica é muito boa. Eu queria que você abordasse um pouquinho disso das opções ali de hotelaria, que a gente tem de todas as categorias, né? E também sobre essa questão de ter ao inclusive, não ter ao inclusive, pela até a variedade gastronômica que tem na ilha, né? Maravilha. Bruno, Fora os all inclusive também as opções de restaurante fora, né, Bruno? Que o pessoal sempre pergunta, Exatamente. né? O pessoal sempre é pergunta isso sobre aí. restaurantes fora. Bom, até legal para orientá-los, a gente está falando de uma ilha que tem 40%, tem uma lei onde somente 40% dos quartos podem ser all inclusive. Então, existe uma proteção para que a economia da ilha toda possa circular. Então, hoje nós temos os all inclusive tradicionais, o Riu, são dois hotéis Riu, só que para que vocês possam entender bem, os dois Riu juntos têm 800 quartos. Normalmente, qualquer Riu em outra parte do Caribe, cada um deles tem 1.000 quartos. Quando a gente fala de... O outro all inclusive que nós temos é o Barceló. Inclusive, esses hotéis estão praticamente na mesma orla, em Palm Beach. Se Nós dentro de temos algum... Barcelona, né? É. Nós temos um hotel da rede Divi, que também é all inclusive, que é uma rede mais ali do Caribe. Não é muito conhecida a marca aqui no Brasil, mas é um hotel muito bem posicionado na ilha, uma de boa categoria. E nós temos o Holiday Inn também oferece alguns apartamentos que são all inclusive, nós temos visto agora recentemente via operadoras. E o Secrets, agora no extremo sul da ilha, que está em Baby Beach, que é all inclusive. Basicamente funcionam. Existe essa lei porque a gente está falando de uma ilha que tem no seu mote principal a gastronomia, e a gente tem aproximadamente 250 restaurantes de categoria internacional. Ou seja, são restaurantes que são premiados, são restaurantes que estão competindo entre si o tempo todo. E aí o que acontece? Quando eu tenho muitos restaurantes nessa linha de competição, eu elevo o nível da gastronomia. Então a ilha tem uma gastronomia diferenciada. A ilha tem uma categoria de hotéis também diferenciada. Eu tive agora visitando o Rio, o qual eu mesmo tinha um pouco de preconceito, e o Rio está passando por uma revitalização em Aruba, que os quartos novos estão espetaculares, espetaculares. Inclusive, a partir do segundo semestre, o hotel vai fechar, para a revitalização da área externa, a área de piscina e a área de... Toda a parte de infraestrutura deles vai também fechar para que ele possa também ter esse upgrade.
Isso tudo vem sendo impulsionado por essa onda de hotéis novos que recém chegaram na ilha e que estão muito competitivos, levando praticamente todos os passageiros. Com a chegada desses novos hotéis, aparecem mais oportunidades para aquisição de quartos. Uma das dificuldades que a gente sempre teve foi pouca disponibilidade, falta de quarto, alto custo. E isso a gente está percebendo agora que tem diminuído aí um pouco essa dificuldade para conseguir quarto aí ao longo dos últimos 2 anos, tá? Maravilha. E até, Cacá, para a gente ficar dentro do tempo que a gente previu aqui com todo mundo, que a gente falou de fazer uns 30 minutinhos, que era um papo rápido, e depois, pessoal, se tiverem mais dúvidas, a gente pode marcar mais um outro momento com o Cacá e volta, porque tem bastante gente na sala aí, Cacá, a gente está com 180 pessoas assistindo aqui o nosso Que bate-papo. maravilha. Eu queria fechar com você, antes de ver as perguntas ali, eu queria te perguntar, e Aruba tem alguma curiosidade? Tipo, era só para a gente encerrar, assim, tem alguma curiosidade de Aruba? Eu tenho uma que eu acho engraçada, que me chama atenção, que eu sempre olho, mas eu queria perguntar para você. Não, começa pela sua, então. Vamos lá, vamos lá. A minha é quando. A primeira vez que eu fui para Aruba, eu fui algumas vezes, você sabe, e sempre me chamou atenção quando vai fazer o passeio para Baby Beach e eu vejo aquele presídio à vista mar ali. Eu acho, para mim, o presídio é uma coisa que eu acho muito curiosa. Tem um presídio lá em cima da montanha e o presídio tem vista mar. Talvez seja o melhor presídio do mundo, né? Porque o presídio com vista mar, né? Tá bom pro preso lá. Essa é boa. Não, tem os caras, os presos lá têm Passam têm um bem, né? privilégio. Você sabe que eu já escutei algumas piadas que eles vão tirar o presídio e fazer o Secrets lá, a segunda torre, A segunda vai ser no porque antigo presídio. você olha para o Secrets, você olha para o presídio, você tem a sensação que os dois são dois hotéis naquela região lá, né? É uma Bastante baita interessante. vista, né, para Baby Beach, assim, então é É, linda a vista. Os caras estão literalmente compartilhando a mesma vista, né? estão compartilhando, estão Exatamente. dividindo. Mas, Bruno, a grande curiosidade, até um ponto que vale muito a pena a gente reforçar, é a segurança da ilha. Eu acho Exato. que o grande diferencial que Aruba tem para praticamente todos os outros destinos do Caribe é o índice de segurança, é altíssimo. Então, qualquer pessoa pode sair a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, pode deixar as coisas na praia, entrar na água, voltar, que vai estar por lá. Ou seja, existe um comportamento, inclusive no próprio perfil do turista que está chegando por lá, muitos grupos de mulheres, muitos grupos de idosos, muitos grupos Ou seja, essa confiança que as pessoas têm por conta de segurança acaba estimulando bastante, principalmente esses grupos de mulheres, né? A gente tem acompanhado muitos grupos chegando com as amigas de 30 anos, despedida de solteira, ou as senhoras, ou seja, tem isso com muita frequência, e para quem teve a oportunidade de ir a Aruba consegue perceber isso com muita clareza quando está por lá. E isso acaba sendo, além, é claro, da facilidade que nós temos de deslocamento de um ponto a outro, a ilha no pós-pandemia passou por uma revitalização com relação a autopistas, né, as estradas que ligam um ponto ao outro, praticamente duplicaram tudo. A ilha não tem farol, ou seja, não tem semáforo, somente rotatórias, justamente para transformar e manter essa cultura de aconchego, de aproximação entre o turista e o destino. E isso acaba facilitando bastante a vida do turista, facilitando muito o deslocamento de um ponto a outro e a facilidade, né, do aeroporto até Palm Beach, a gente está falando de 15 minutos, né, Exato. do centro até Palm Beach, 10 minutos. Então é tudo muito tranquilo e muito fácil de andar, né? Perfeito, muito Maravilha. bom. Realmente um paraíso e para descansar, né, Kaká? Brunão, É acho que isso aí. vamos às perguntas que estão no chat e depois a gente pode abrir aqui para outras perguntas, né, com fone. Vamos sim, É, só, nós, só antes, Juan, deixa eu só lembrar todo mundo que daí na Operação Caribe a gente está divulgando, a gente está mandando agora nos grupos, nas comunidades, tal, para todo mundo os pacotes. A gente tem, eu vou dar uma referência só com preço saindo de São Paulo, mas isso tem voos da Gol que vocês sabem que pode ser desde Curitiba para São Paulo, Aruba, voa direto, chega à noite lá em Aruba, depois retorna de noite a frequência do voo da Gol também. Mas é só para vocês terem uma ideia de valores, tá, na Operação Caribe. Um aéreo da Copa Guarulhos, Aruba, 5 noites de hospedagem com seguro viagem, tá? No Trip Windham Aruba, que ele está em Palm Beach, que talvez é a praia mais central, mais popular ali conhecida de Aruba, é o antigo Brickell Bay. Então, o Trip Windham, para vocês terem ideia, por pessoa em apartamento duplo, estamos falando de R$ 6.500 mais ou menos.
Então, quando a gente fala que Aruba, às vezes o preço do pacote está caro, tipo, vejam bem as opções de hotéis que a gente tem no sistema ali da BWT de vendas, vocês vão conseguir encontrar várias opções. No Hotel Renaissance, o Renaissance é um pouquinho mais central, lá perto da Marina. O Renaissance tem uma ilha privada que todo mundo conhece, se vocês verem no Instagram, lá chamam de Ilha dos Flamingos. Na verdade, é a ilha do Renaissance, que quem está hospedado lá pode utilizar essa ilha. E também quem está fora, quem não está hospedado no Renaissance, pode pagar um day use, tá, para utilizar a ilha onde tem os flamingos que o pessoal tira foto. A partir de R$ 7.500 também 5 noites. E aí também tem o Ritz-Carlton, que a gente está falando de uma categoria mais luxuosa, que a gente está falando ali em torno de R$ 10.500 por pessoa, tá? Excelentes valores, né, Bruno? Se a gente trouxer para a Exatamente. realidade, trouxer para a realidade dos dias, está realmente muito atrativo. Exatamente. É só para ter uma ideia, mas a gente está disparando hoje nos grupos também, então vocês vão receber aí, quem está nos grupos da BWT, nas comunidades, a gente está mandando essas ofertas aí para vocês oferecerem aos seus clientes, tá? Perfeito. Tudo confirmando online, né, Bruno? Tudo confirmando online no Tudo nosso online, portal. 100% online Maravilha. no portal BWT. Ótimo. Excepcional. Eu vou à primeira pergunta aqui, então, Brunão, e o Kaká vai nos auxiliando. Uma pergunta aqui da Josilene no chat é sobre o ED-Card. Quando deve ser preenchido? Acredito, Kaká, que ela se refira à antecedência, né? Qual a É isso antecedência? aí. O ED-Card ele pode ser preenchido até 7 dias antes do embarque. Ou melhor, A de partir sete de 7 dias dias, né? a partir de 7 dias, até a data da viagem, tá? Então, se Então, você tem esqueceu, dá uma. tempo de fazer na fila do aeroporto, mas o ideal é a gente antecipar, né? A gente, como profissionais de turismo, a gente antecipa o passageiro para fazer antes. Mas lá na fila do aeroporto, eles sempre perguntam se já tem o ED-Card feito, senão você faz na hora ali, põe um cartão de crédito e já paga. Isso aí, Mas importante, o isso mesmo. check-in, a companhia aérea não permite fazer o check-in se ela não vê o QR Code do ED-Card, tá? Ótimo, ótimo. A Regina faz uma pergunta aqui. Se Palm Beach é o centro, a badalação total. É isso aí. Eu resumi aqui a pergunta dela, tá? Palm Beach é a badalação total, é onde tudo acontece. Até a minha recomendação para vocês, que eu não falei durante a apresentação, eu recomendo que o passageiro ou a família pegue um carro ao chegar no aeroporto. É bastante importante fazer a locação do carro, porque você consegue se deslocar com mais tranquilidade aí por toda a ilha, é muito fácil. E aí você pode parar o seu carro no estacionamento do hotel e você não vai sair de carro no dia que você for para a festa. Se você ficar hospedado em Palm Beach, atravessou a rua, você vai ter tudo aí num raio de mais ou menos 1,5 km, praticamente tudo aí para você ter acesso. Maravilha. Tudo muito próximo mesmo. A minha amiga Catiana da Cá Turismo, ela pergunta se o Rio estará pronto para o Réveillon. Aí, ó. Agora, Tatiana, eu acredito que sim, hein? Na verdade, eles aceleram muito porque é a temporada mais importante do ano. Eles já estão com praticamente todos os quartos renovados, já vem acontecendo essa obra há algum tempo, e o objetivo é só a área externa. Eu acredito que vai estar sim, tá? Mas eu posso buscar essa informação, passo para o pessoal da BWT para que possam compartilhar com vocês aí. legal, legal. Cá, pode cobrar comigo de volta o retorno, que aí eu te posiciono, tá? Beleza? Maravilha. A nossa colega Luana está perguntando sobre o material a campanha. Nós temos até todo o conteúdo, né, Bruno? Ele tá reunido no nosso site, lá no site da BWT. Nós temos a campanha Caribe, Operação Caribe. Todo o conteúdo disponível está lá no nosso site. É só entrar lá no www.bwtoperadora.com.br. Tá bom, Luana? Vamos ver aqui. Também a Ana Paula pergunta sobre o material, também está lá. As lâminas estão lá. Seria legal um embarque com saída de Floripa. Eu também acho que deveria ter de Curitiba. Ah, e tem de Floripa, na verdade, tem via Copper Lines, conexão Floripa tem voo da imediata. Copa, né? É, Copper Lines, conexão imediata, a gente está falando de aproximadamente 10 horas e meia Floripa-Aruba. Inclusive, é um dos mercados que mais cresceu, tá, no Brasil, nos últimos 3 meses, a chegada de turistas de Floripa. Maravilha, maravilha, Kaká. A Joselene pergunta aqui que tem um torneio de beach tênis em novembro, que parece que está bem badalado, bem famoso aí. E se há alguma previsão de bloqueio? A princípio, nós ainda não temos nenhum bloqueio, certo, Brunão?
Certo, Como, Bruno? a gente não tem, vamos falar com a Gol lá, porque a Copa não tem feito os bloqueios aéreos, tá, para os operadores, tem feito só para o MICE, né, bloqueios. Mas agora com a Gol, né, com o voo da Gol, a gente pode conversar para tentar uma possibilidade. A gente, todos os anos, né, Kaká, a gente sempre faz uma parceria para promover o Open de Beach Tennis lá em Aruba. Ele acontece em novembro e realmente, né, o Kaká tem até uns números de cabeça aí que eu sei, essa é de brasileiros que participaram do torneio lá em Aruba. É isso aí. Pessoal, o torneio de beach tênis a gente trabalha desde 2014 aqui no Brasil. É um torneio que a gente vem estimulando. Em 2015, nós levamos 900 brasileiros durante a semana. E o ano passado nós batemos o recorde. Foi mais de 1.200 brasileiros durante os 10 dias de torneio, onde 400 inscritos. Como é um torneio que ele faz parte do Mundial, do Sul-Americano, o ano passado nós tivemos 400 brasileiros inscritos para o torneio e, obviamente, suas famílias também que normalmente vão. Então, é uma data muito importante para a gente como destino. Inclusive, quero até relembrá-los, a gente também está trabalhando agora, além do beach tênis que a gente começou lá atrás, a Maratona KLM. É uma corrida de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Ela acontece sempre na primeira semana de junho. Inclusive, se tiver algum agente de viagem, corredor por aí, ou alguém que tem interesse em ir, dá para tentar tarifar a gente com os hotéis, dá para tentar chorar para as companhias aéreas aí. A BWT vai poder orientá-los. Mas um produto interessante, bacana para estimular aí as vendas de vocês é a questão de esportes. Então, nós temos em Aruba, junho, Maratona KLM, junho, julho, o High Winds, que é o torneio de vela, né, onde nós temos kitesurf, windsurf e tudo mais por lá. E no mês de novembro nós temos o beach tênis, que é um dos torneios mais importantes do mundo da modalidade. Maravilha, Kaká. A Gisele sintetiza aqui um pouquinho novamente a questão da documentação, né? Então, a documentação é, além do passaporte válido, o vacina de febre amarela e o ED-Card, certo? Isso É isso mesmo. aí. Perfeito, perfeito. Não temos mais perguntas no chat. Eu não sei se eu passei alguma pergunta, né? Me perdoe, mas pode abrir o microfone e fazer suas perguntas aí, quem tiver, por gentileza, interesse em participar. Eu vi um comentário sobre transporte também, não tem Uber lá, tá? Então, só confirmando, não tem esse aplicativo de transporte. Tem táxi lá, sim, à vontade, tem táxi toda a ilha. E tem muito lá na ilha agora os patinete, moto elétrica para locação aplicativo, tá? Então, baixa o aplicativo, né, e utiliza também o patinete. E tem muita ciclovia lá, então, de Palm Beach para Eagle Beach, você consegue andar tudo de patinete por lá também, essas locações aí desses meios de transporte. Tem moto elétrica e patinete pela ilha toda, tá? Excelente, Bruno. Eu passei uma pergunta batida ainda mais do meu amigo Sérgio. Sérgio, a pergunta, Cacá, do Sérgio é a seguinte, cara. Para quem estiver num navio de cruzeiro, né, então tá fazendo aquela rota e vai desembarcar, precisa do ED-Card? Não é necessário o ED-Card para quem está fazendo com cruzeiro, tá? Excelente, excelente. Sérgio, um grande abraço, meu velho. Sérgio, obrigado. Obrigado pela pergunta. O, o Bruno, é bastante legal você falar do patinete, mas também eu esqueci de citar uma coisa. Agora a gente está com algumas trilhas de bike e mountain bike no Parque Aricoque. Então, para as pessoas que querem aventura, que querem um pouco mais quer preencher os 7 dias em Aruba, tá aí uma atividade que vale Mais uma muito a opção, né? pena. É, a recomendação é que saia bem cedo, porque para quem entenda um pouco, a maratona KLM, a largada é às 4 da manhã, para que termine quando o sol estiver nascendo, porque depois que o sol nasce por lá, fica meio pesada a corrida. Exatamente. Até é bem importante isso daí de Aruba, o Kaká falou até do tempo lá. Lá é muito raro chover em Aruba, né, Kaká? É bem difícil até pela posição de Aruba tá. E uma coisa bem lembrada, e um dos diferenciais de Aruba é que ele não está na rota de furacões, né? Eu sei que você sempre bate isso nos treinamentos, tal, então tem aquele período do ano, lá de agosto para frente, que outros destinos acabam tendo essa cautela, a Aruba não tem. Então, a Aruba não está na rota de furacões, é mais uma facilidade aí para a gente mandar os brasileiros e não ter aquela surpresa de reacomodar passageiro, trazer de volta, tudo aquilo é um grande diferencial da ilha, né? Só quem Né? passou por isso já sabe, né, Bruno? Que é a dor de cabeça quando passa Exatamente. por esse tipo de situação. Sabemos Todo bem. ano tem alguma coisinha, né? Pô, é raro, mas acontece muito, né? Uma perguntinha aqui da Gisele Kaká sobre a locação, no caso de locação de carro, né? Precisa daquela permissão internacional ou somente a CNH brasileira?
Não, somente a CNH brasileira, inclusive até para dar um alô para vocês, já chequei com a BWT antes do nosso bate-papo, eles estão com praticamente todas as locadoras principais de Aruba no portfólio, e eu recomendo porque o táxi, para vocês entenderem um pouco, a gente está falando de uma média de 15 a 20 dólares, e se vocês vão atrás da locação semana, 5 dias, alguma coisa assim, na conta final acaba valendo bastante a pena, mesmo que você tenha que comprar um city tour, que você tenha que comprar um passeio de Jeep Safari no Parque Aricoque, por exemplo, acaba valendo a pena você ter o carro e você também comprar esses passeios, tá? Isso é bastante Ah, importante a gente ressaltar. Maravilha. ótimo, ótimo. Rua, eu vi aqui a jornada da Faville, ela pergunta se é possível entrar só com identidade. Não, tá? Tipo, a identidade é só os países ali do Mercosul. Mercosul, né? Mercosul, Brasil, Mercosul e com... Argentina, Uruguai, Paraguai, tá? Tipo, não, Aruba não, né? Já é destino internacional que a gente precisa do passaporte, sim. E aí o João João Ponte do Turismo, que apareceu em João Ponte do Turismo, ele pergunta, por favor, reforçar a validade do passaporte. Se eu não me engano, 6 meses, né, Kaká? Até antes da data do embarque, precisa ter os 6 meses de validade, né? Não, Bruno, lá não Não? temos problema com a validade, a extensão de validade, tá? Normalmente tem que estar válido dentro da data da viagem. A Um período, né? recomendação técnica é que um pouquinho mais por conta de, cancelou o voo, não cancelou o voo, ele vai ter 2 ou 3 ou 4 dias aí de gancho. Tanto que na época da pandemia, alguns passageiros ficaram presos lá por algumas semanas, Uhum. e tivemos problemas de passaportes que estavam para vencer próximo da data da viagem de volta. Então é muito mais para o agente de viagem evitar problemas com relação a o cara perdeu o voo e o passaporte venceu. Então a ideia É, é com que ele consiga se programar para que o passaporte tenha um pouquinho mais de validade. Legal, Kaká. perfeito, A perfeito. Cíntia pergunta aqui qual é o mês da maratona mesmo, que você falou da Maratona KLM? Junho, sempre por volta. Eu não lembro exatamente a data esse ano, depois eu posso passar para vocês, mas eu acho que é sempre 2 ou 3 de junho, é nesse final de semana, tá? A largada de 5 e 10 quilômetros acontece no sábado e a largada dos 21 e 42 acontece no domingo. O roteiro é Maravilha. espetacular, espetacular. Você sai do centro de Aruba e vai até o Faro Blanco e é estupendo. Maravilha, Kaká, excelente, cara. A Gisele pergunta aqui, né? Ela perdeu o início, se tem alguma data específica ou é isso aí o tempo todo, é o paraíso o tempo todo. É maravilhoso, Aruba é maravilhoso o ano inteiro, tá? Por conta de estar fora da zona de furacão, de chover muito pouco, ela tem essa valência aí. O período de calor mais intenso é o período de agosto até outubro, novembro, tá? É bastante quente. É normalmente o período que se tem alguma incidência no Caribe Norte de clima, acaba de alguma forma impactando com mais vento, menos vento, porque Aruba é uma ilha que venta bastante. Mas a temperatura média de Aruba é 28 a 30 graus, a sensação térmica é muito agradável porque tem bastante vento, tá? Até recomendo que o passageiro não leve chapéu à praia, porque venta bastante. Mas o clima em si, a sensação de praia é agradabilíssima. Maravilha. Bom, Isso aí. Bruno, acho que dentro da nossa proposta dos 30 minutos, passamos um pouquinho, porque realmente é interessante, não, já constatamos aqui que não dá para sintetizar em 30 minutos, né? O Kaká Não dá, apresentou é super muita bem, muito informação, né? Muita pontual. informação. O pessoal está mandando várias mensagens aí elogiando a nossa apresentação, realmente é muito bacana. Contamos com as demandas de vocês, o portal está disponível online, a gente tem todas as confirmações online. O Zé Carlos deu uma soprada aqui no meu ouvido que nós temos alguns bloqueios saindo de São Paulo para o destino, então vale a pena colocar com saídas de São Paulo que vai encontrar com a Gol, se eu não me engano. E é isso, né, Bruno? Algo mais, Kaká? Alguma Eu mensagem a tenho, mais para a gente poder encerrar aqui, queridão? eu tenho sim, o executivo de conta da BWT pode te levar para Aruba, tá? Essa, na verdade, é uma campanha que está no ar, que nós fizemos como Autoridade de Turismo de Aruba.
Essa campanha é uma campanha que ela foi feita exclusivamente para os executivos de vendas das operadoras, só que a agência que mais vender Aruba ou melhor, o executivo de contas que mais vender Aruba, ele vai cadastrar a venda com o nome da agência. E aí, a agência que tiver a maior quantidade de vendas para Aruba vai viajar junto com o executivo ganhador. Então, Bem legal. o executivo viaja com um acompanhante e a agência, a pessoa que vendeu da agência, também vai viajar com um acompanhante. Esse é o projeto que a gente está fazendo. A ideia foi basicamente estimular que os executivos de contas das operadoras se aproximem um pouco mais do nosso destino de Aruba e que ele não ganhe sozinho, que ele possa também levar a agência de viagem com ele. E, na verdade, é uma viagem para 4 pessoas, né? O executivo com um acompanhante e a agência com um acompanhante, tá? Não sei se a Ale já tinha te passado essa, Bruno, acho que sim, né? Já tinha sim, o Juan tá conduzindo até com a nossa equipe aqui, acho que ela já tinha, o Juan já recebeu as informações também e estamos participando aqui, vamos ver as vendas das agências que fazem via BWT e vamos cadastrar ela aqui, estamos participando. Não, legal, legal. É uma campanha bem interessante, bem legal. Eu não sei, você vai passar algum vídeo de Aruba para a turma antes? Não, Bruno? Vai dar tempo? Você tem um videozinho, quer encerrar com ele, a gente termina. Eu acho que dá sim. Eu quero, pessoal, muito, muito obrigado pelo interesse de vocês por Aruba. Quem estiver na região sul de Porto Alegre, a nossa equipe está em Porto Alegre hoje, na Algarte. Pode tirar suas dúvidas com a Alessandra e com a Jennifer por lá. De qualquer maneira, na semana que vem a gente vai estar por aqui na WTM e a gente vai estar em tudo quanto é esquina do Brasil todos os dias. Então, a gente vai se cruzando por aí. E a informação que vocês precisarem, ou via BWT, ou via direto aqui conosco, o canal está aberto, o que vocês precisarem. A Vitrine Global não comercializa nada, nós somos exclusivamente representantes do destino, e o que a gente quer é estimular que o destino esteja mais e mais forte na vida de vocês e também dos seus passageiros, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo subir o vídeo aqui. Um abração, Obrigado, obrigado, Kaká. Bruno. E Obrigado, depois manda Juan. esse vídeo para mim para a gente disponibilizar para as agências que estão pedindo para eles divulgarem também, tá? Manda para mim, te manda nos Vou mandar. grupos, tá bom? Eu vou te mandar o toolkit, Bruno, com todas as ferramentas que nós temos. Na verdade, são vários vídeos e várias fotos, várias imagens que são oficiais do governo, que eles podem usar aí à vontade para a promoção da agência. Tá bom? Perfeito. Pode encerrar com o vídeo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que participaram. Contem com a gente aqui na BWT. O que precisarem, estamos à disposição. Pessoal, muito, Maravilha. muito obrigado, viu? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Enquanto o Kaká vai subindo, gente, o vídeo, ó, ele não está escutando. Então amanhã a gente tem Jamaica às 10 horas, tá? Também. Então a gente vai mandar o convite Legal, para Bruno. vocês. Acho que agora o Kaká vai voltar a ouvir. Eu não vou falar sobre Jamaica, tá? Mas a Isso gente vai aí. falar de Jamaica amanhã às 10 horas, tá? Amanhã às 10. Aproveito para dizer que era o muito melhor. Tá Eu não certo. esperava nada diferente disso, né? Tô de Obrigado, sacanagem, Kaká. Pessoal, pessoal. o vídeo a gente Valeu. encerra por aqui, tá? Obrigadão. Abraço. Tá vendo aí, Bruno? Ele não começou a rodar para mim aqui. Não? Talvez seja o meu, pessoal. Dá um joia aí se estiver rodando alguma coisa pra gente saber que tá rodando. Para mim não Tá tá. funcionando. Tá Beleza. rodando? Agora foi. Sim.
Maravilha, Bruno. Obrigado, viu? Um abração para vocês. Obrigado, Cacá. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau.